Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui ensinando para vocês a como estar instalando um servidor de scan. Muita gente está me procurando aqui porque eu abri o meu, que é o Reconcile, como vocês podem estar vendo aqui, eu estou logado nele. Eu vou estar gravando esse vídeo aqui ensinando para vocês a como instalar. Bom, a gente tem dois métodos para fazer isso aí. Um é pela Steam CMD e a outra é direto pela Steam. Bom pessoal, pela Steam CMD, que é uma dos que o pessoal mais usa, a gente precisa estar baixando a SteamCMD. Então, para isso, você vai colocar SteamCMD no Google, vai vir no primeiro link que está aqui. Aqui ele já vai te dar algumas opções aqui, e aqui está Download Steam. E aí que você tem para Windows, Linux, Docker, enfim, para os sistemas operacionais aqui. Então, como a gente está no Windows, que é o que o SCUM precisa, a gente vai estar baixando aqui para Windows. E aí você clicando naquele link lá, então ele vai estar redirecionando para você para baixo da página aqui, onde aqui na parte do Windows você pode estar baixando ele através desse link aqui, ó. Ele vai vir um arquivo zipado. Então você baixa ele aqui, ele vai estar aqui, vai baixar. Então você vai abrir ele aqui e vai extrair para uma pasta no qual você quer que os arquivos do servidor estejam. Então eu vou abrir aqui uma pasta aqui para a gente estar instalando o servidor. Aqui no caso eu já tenho baixado, mas eu vou apagar para a gente estar testando, tá? Então, eu vou estar criando aqui uma pasta chamada Steam CMD. Vou entrar nela e aqui eu vou copiar com Ctrl C e vou jogar aqui Ctrl V dentro dela. Após isso, basta executar ela, que ela vai estar baixando os arquivos necessários aqui do sistema dela. Bom, feito isso, a hora que aparecer aqui piscando Steam e piscando aqui na frente novamente, você pode estar fechando essa janela aqui que ele terminou de instalar todos os pacotes que ele precisa para estar rodando na Steam CMD. Bom, pessoal, depois de instalado aqui, então, ele vai extrair todos os arquivos aqui e a gente vai poder estar abrindo ele aqui com o Steam CMD.exe. Dando dois cliques nele, ele já vai estar abrindo aqui e ele vai ficar com o nome Steam e piscando aqui na frente. Isso significa que está tudo certo. Então, a gente precisa de alguns comandos para estar instalando o servidor. No caso, a gente pode estar voltando aqui no site e aqui ele tem alguns comandos. Então, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é estar logando com a nossa Steam para a gente poder estar adquirindo os arquivos do servidor. Para quem não sabe, a gente precisa ter uma cópia do SCUM para a gente estar abrindo o servidor. Se você não tiver, ele não vai conseguir fazer a autenticação. Não significa que você precise estar com a conta o tempo todo rodando o SCUM. Não, é só para você logar nela e baixar os arquivos. É só para uma autenticação. Então a primeira coisa que a gente faz é aqui, ó, vir em SteamCMD Login. Então ele já te dá o passo aqui, ó. Login username. Então a gente sabendo qual que é o comando para estar usando para fazer o login na Steam, a gente vai estar vindo aqui no CMD novamente e vai estar digitando aqui, ó, login. E no meu caso, eu tenho duas Steams. No caso, eu vou estar logando aqui na Steam que ela tem autenticação pelo Gmail. Mas eu vou explicar para vocês como que funciona a do celular também. Então você colocou seu login aqui, basta dar um Enter e ele vai pedir a sua senha. Então basta digitar a sua senha aqui, pode digitar que ele não vai aparecer nada mesmo e dá um Enter. Feito isso, ele vai estar aparecendo aqui, ó. No meu caso, deu senha inválida. Vamos tentar novamente. Certo. Aí aqui agora, como vocês podem estar vendo, ele está pedindo a SteamGuard Code. Como o meu tá com o Gmail, ele vai aparecer dessa forma aqui. Caso de vocês estejam com SteamGuard,
ele vai aparecer aqui, ó, aguardando autenticação pelo telefone. Vai estar em inglês, mas vai estar escrito isso. Então você tem que entrar no, no seu, no seu celular, entrar na Steam e ele vai aparecer uma notificação lá para autorizar ou não o login. Quando você clicar em autorizar, ele vai dar sequência aqui, como vocês vai estar vendo no meu também. Então eu vou digitar o código aqui e ele vai estar prosseguindo aqui com o login. E aí, ok, ele está logado. Então agora para a gente estar baixando de fato o servidor do Scum, a gente precisa de um outro comando, que seria esse aqui, ó, app update. Aí a gente vai precisar do ID do servidor do Scum e validate. Então como que a gente sabe qual que é o ID do servidor do Scum? A gente precisa vir, tá? A gente precisa estar vindo aqui, ó, steamdb. E aí você escreve aqui Scum server e ele vai aparecer dois, tem dois. Geralmente, geralmente é esse ID que a gente precisa pegar, tá? E tem esse outro aqui, só que eu acredito que esse aqui é apenas para os desenvolvedores estar testando as coisas. Hum, Então você vai pegar esse ID aqui, tem que anotar ele. E aí a gente vai voltar lá para o site da Steam. Caso não dê certo com esse ID aqui, você pode estar tentando com esse aqui também. E mesmo assim, se não der certo ainda, a gente tem um outro passo que é pela própria Steam mesmo. Então a gente vai estar voltando aqui e aí a gente vai estar copiando esse comando aqui, né? Então a gente vai abrir aqui a Steam CMD novamente, vai dar um app update e aí o ID que a gente pegou lá no servidor do Scum. Deixa eu ver se está certo. É 3792580 validate e dá um enter. Ele vai começar a baixar. Então, como vocês podem estar vendo aqui, ó, ele está reconfigurando tudo mais. E é só aguardar aqui que ele vai estar baixando. Então, beleza, pessoal. Depois que ele dá aqui sucesso ao instalar o aplicativo, a gente pode estar fechando essa aba aqui. E aí a gente volta aqui na pasta da Steam CMD. Ele vai estar instalado aqui dentro da pasta Steam Apps, Common, Scum Server. Aqui está todos os arquivos do seu servidor de Scum. Para a gente estar iniciando ele, a gente tem que entrar aqui na pasta Scum, Binaries, Win64. E a primeira vez ele não vai ter muita coisa, porque a gente nunca iniciou ele ainda. Então, o que a gente precisa estar fazendo é criando um script para estar abrindo ele e abrindo uma tela de log também. Então, para isso, a gente vai precisar fazer alguns passos adicionais. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai estar clicando com o direito do mouse, vai vir aqui em novo e aqui em documento de texto. Aqui a gente vai dar o nome de Start e dar um Enter. A gente vai abrir o arquivo e vai colar um comando aqui que eu vou pegar e já volto. Então eu peguei aqui os parâmetros no qual ele vai dar o start no scumserver.exe. Aqui ele tem um traço log que é para ele estar mostrando os logs do servidor. Aqui a gente vai estar colocando qual a porta do servidor que a gente vai querer. Aqui a gente pode colocar basicamente qualquer porta. Porém, dependendo da porta que você escolher, pode ser que o Windows esteja usando essa porta. Então, para não correr risco, é meio que padronizado a gente está usando a porta 7000. E aqui na frente a gente tem o Max Players, que é quantas pessoas podem estar entrando dentro do seu servidor. Lembrando que esse scumserver.exe
deve ser o mesmo nome que está aqui na pasta aqui dentro aqui. Então, se você escrever aqui, por exemplo, alterar um nome para colocar server pve.exe e alterar, você também tem que alterar aqui e deixar da mesma forma. Não que seja obrigatório, não vai influenciar em muita coisa não. Mas a gente apaga aqui, renomeia aqui para deixar como estava, ok? E aí a gente clica aqui em salvar. Salvo o arquivo aqui, a gente fecha aqui, volta aqui no Start aqui, dá um renomear. Caso de vocês não esteja aparecendo esse .txt aqui, basta você clicar aqui em exibir. Ele vai estar aqui desmarcado essa opção aqui, ó, extensões de nomes de arquivos. Vai estar desse jeito aqui. Você clica aqui e marca essa caixa aqui que ele vai estar mostrando aqui a extensão dos arquivos. Então a gente renomeia e apaga esse txt aqui. O ponto a gente deixa. E a gente escreve, no caso, bat, né? Vai ficar start.bat. E aí dá um enter. E sim. Feito isso, ele vai se tornar um arquivo em lotes, ou basicamente falando um script. Então toda vez que você abrir ele, ele vai estar iniciando o servidor. Se aparecer isso aqui, você clica em permitir. E aqui está todos os logs do servidor. Ele está abrindo nesse momento. Então, todos os arquivos que ele não tem criado ainda, ele vai estar criando agora. Então, paralelo a isso, a gente pode estar fazendo umas outras coisas aqui. Como vocês viram aqui nesse arquivo .bat aqui, a gente colocou uma porta 7000. Então, o que que acontece quando a gente coloca essa porta 7000? Isso aqui é basicamente para gerenciar o servidor, né? Não vou entrar muito a fundo nesse assunto porque é um tanto complexo e não vai mudar basicamente nada no que a gente vai ver aqui hoje. A única coisa que vocês têm que saber é que se você coloca 7000 aqui, a porta na qual você vai entrar no seu servidor, ela vai ser esse número aqui somado mais 2. Então, para mim poder estar conectando no servidor, vai ser 7000 mais 2, ou seja, 7002. Com base nisso, a gente precisa estar abrindo umas portas de firewall no Windows. Então, a gente vai vir aqui no iniciar, vai digitar firewall, ele vai aparecer aqui firewall e proteção de rede. A gente vai clicar aqui em configurações avançadas, vai dar um sim, e ele vai abrir essa janela aqui para a gente. Então, vocês vê que aqui tem regras de entrada e regras de saída. Então, a gente precisa estar abrindo algumas portas para o servidor estar funcionando corretamente. Então, a gente vai vir aqui em nova regra, vai estar vindo em porta, clicando em porta, avançar, e aí aqui a gente vai deixar TCP e vamos colocar os seguintes as seguintes portas, que é 7000, 7001, 7002 e 7004. Caso você entenda um pouco mais disso aqui e queira liberar a porta da Steam Carry, se não me engano ela vai ser 27015, mas não é obrigatório. Eu não vou deixar ela aqui, então eu posso apagar e deixar dessa forma aqui. Eu vou copiar porque a gente vai utilizar ela novamente. Então a gente vai clicar em avançar, vai deixar em permitir a conexão, avançar novamente, deixa marcado todas as caixinhas aqui, domínio particular e público, vai avançar e vai deixar e vai colocar um nome aqui, isso com server TCP, porque ele é um protocolo TCP e vai concluir. Novamente a gente vai voltar aqui, nova regra, porta, as mesmas portas que a gente colocou lá, e agora a gente vai colocar UDP. Então vai permitir conexão, todos aqui, isso com server UDP e concluir. A gente precisa fazer as mesmas coisas aqui na regra de saída. Então, nova regra, porta, avançar,
cola aqui, vai ser TCP. Ele vai estar como bloquear conexão, a gente vai permitir a conexão, avançar e coloca o mesmo nome de novo. Isso com o server TCP. Nova regra novamente, porta, avançar, UDP, as portas, permitir conexão, avançar, isso com o server UDP e concluir. Então, feito isso aqui, as portas estão liberadas no firewall do seu computador. Além disso, dependendo da sua operadora de internet, você precisa passar essas portas para ela estar liberando para você. Você pode estar tentando liberar no seu roteador, que aí eu vou estar deixando um link de um vídeo no qual alguma pessoa ensina a estar fazendo isso aí, porque não é o foco do vídeo hoje. Tem vários vídeos no YouTube aí ensinando a fazer isso. E se mesmo assim não conseguir liberar, você tem que entrar em contato com a sua operadora no suporte e pedir para ele estar liberando essas portas para você. Então, aqui na parte do Firewall está tudo certo, a gente fecha aqui, pode fechar essa janela e o seu servidor já está rodando aqui. Como que eu vou saber se a porta da minha internet está aberta? A gente tem um site que a gente entra aqui para poder estar verificando isso. Eu vou pegar aqui e já volto. Então, eu peguei aqui, eu vou estar colando aqui, vou deixar na descrição do vídeo também para vocês. Vou dar um Enter e aqui ele automaticamente já vai trazer seu IP. Então, para você saber se a sua porta do jogo está aberta, basta você colocar aqui. Então, lembrando quando eu falei que se a gente coloca 7000, ele acrescenta mais 2, então seria 7002. A gente dá um check port e ele vai carregar aqui e mostrar para vocês. Como vocês podem estar vendo, o meu ele está como bloqueado. Isso significa que eu vou ter que entrar em contato com a minha operadora pedindo para eles liberar a porta do meu modem. Caso vocês estejam na dúvida, quiser tentar novamente, você pode estar fechando aqui. Para fechar o servidor, você tem que dar Ctrl C para estar fechando ele aqui. Se você fechar direto ele aqui, ele pode estar corrompendo os arquivos. E ele vai fechar aqui. Então, fechou aqui, a gente pode estar abrindo novamente ele. Por que que eu estou fechando e abrindo o servidor novamente? Porque essa porta 7002 aqui, ela só vai ficar verde aqui caso o servidor esteja online. Então, a gente vem aqui em Start novamente e starta o servidor. Espera ele subir um pouco para a gente verificar novamente. Então, ok, pessoal, ele iniciou aqui e como que eu sei que ele iniciou? Quando você começar a ver isso aqui, ó, log scum, global stats, vai aparecer aqui 5 FPS e tudo mais. Então ele sempre vai ficar aparecendo esse tipo de log aqui. Enquanto ele estiver carregando arquivos aqui, significa que ele não carregou totalmente. Então a gente volta aqui e vê novamente check your port. Caso ele fique vermelho, realmente significa que você vai ter que entrar em contato com a sua operadora. Se ficar verde, significa que já vai estar acessível para qualquer um acessar. Só que, putz, como que eu vou saber se realmente ele está na porta 7002? A gente tem dois comandos aqui, na qual eu vou estar passando para vocês também. Na verdade, vai ser só um. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai estar vindo aqui em gerenciador de tarefas e vai vir em detalhes. E aqui a gente vai procurar o SCUM Server, que seria esse aqui. E vamos anotar esse número aqui, ó, o PID, que seria o 4068. A gente vai abrir um PowerShell e vai colar esse comando aqui, ó. Netstat, traço ano, nananana, fim de não sei o que lá. Dá um espaço e vai colocar um número, 4068. Aqui ele vai trazer quais são as portas do jogo aqui. Então, como vocês podem estar vendo aqui, ó, ele está usando a 7000, 7002. Então, a gente está realmente utilizando a 7002. Caso o seu esteja
com outra aqui, você pode estar testando com a porta que estiver aqui. Como eu disse, quando você coloca a porta 7000 lá, ele vai acrescentar mais 2, que vai dar o 7002. Porém, se o Windows estiver utilizando essa porta em algum outro aplicativo, ele vai redistribuir essa porta automaticamente. Então, pode ser que não seja o 7002. Então, se aqui tiver diferente de 7002, você pode estar testando aqui no testador de porta, ver se dá certo ou não. Se ficar vermelho, realmente você tem que entrar em contato com a operadora. Caso fica verde, ok, está tudo certo, é só passar essa porta para os seus players logar. No caso, seu IP e a porta. Então, ok, pessoal, a gente já está com o servidor rodando. Como vocês podem estar vendo, eu vou estar entrando aqui no meu SCUM. Vou em multijogador. E aqui o ID padrão, o IP padrão, para você estar entrando, caso seja a mesma máquina, tá? Caso seja a mesma máquina que vocês estejam fazendo o servidor, é a mesma máquina que você vai abrir o SCUM, você pode estar apagando aqui e vai digitar 127.0.0.1 e a porta 7002 e vai dar um Enter. Ele já vai entrar automaticamente. Isso aqui significa que o seu servidor está rodando. Então, eu vou colocar aqui um aleatório, vou para o próximo, aleatório, próximo, aleatório novamente, criar. Então, a gente vai dar um OK. Aqui é uma proteção de novos jogadores, onde o jogo vai ser menos cruel com jogadores novos naquele servidor. Caso você queira ativar, você ativa, caso não, não tem problema. E aqui a gente já está dentro do servidor. Secure communication established. Prisoner, you can call me Dina. This part of the protocol is kept short to increase the chances of you not becoming a human pancake. Use the following parachuting instructions, and I will make contact if you land safely. Secure channel closed. Então beleza, pessoal, a gente já está aqui dentro do servidor, está tudo padrãozinho do jogo. Só que a gente ainda não tem as configurações do servidor aqui, porque a gente não configurou nada, a gente não configurou nome do servidor nem nada. Então, a gente não consegue dar nenhum comando. Vou testar aqui para vocês verem. Set mod true não consigo, não autorizado para executar este comando. Então, Secure communication established. Welcome to the Scum Island. eu vou estar I am an deslogando AI aqui created. e vamos estar mexendo nisso agora. Então, como a gente está tudo pronto aqui já, né, a gente precisa estar alterando as configurações do jogo. Então, para isso, a gente tem que voltar aqui na pasta do servidor do SCUM, vai abrir SCUM, vai abrir Saved, Config, Windows Server, e aqui vai estar todos os arquivos no qual você pode estar editando. Para a gente estar conseguindo dar acesso a administrador dentro do jogo, a gente tem dois arquivos, que é esse server settings admin users, que no caso ele vai te dar a opção de estar abrindo as configurações do servidor dentro lá do menu, e esse outro aqui, admin users, no qual ele vai te dar acesso aos comandos vai te dar os comandos de spawn, de godmod, entre outros. Então, para isso, a gente vai estar precisando da Steam ID. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar a Steam ID. Se você não sabe qual é, basta você abrir a sua Steam, clica aqui em no seu nome e vai em perfil. E aqui ele vai aparecer aqui, ó, Steam Community com ID global lagado. Só que não é esse nome global lagado aqui. Alguns está esse nome, outros está
um número começando com 7. Os que tiver começando com 7, basta copiar esse número. Como o meu não tá, eu vou copiar aqui e vou entrar nesse site aqui, ó, Steam ID Finder. E vou estar entrando nesse site aqui, ó, Steam ID IO. Eu vou estar abrindo ele aqui, vou colar o meu link de perfil da Steam aqui, vou dar um lookup. E aí ele vai aparecer aqui, ó, Steam ID 64. É esse ID aqui que a gente precisa. Então a gente vai copiar ele, vai voltar aqui na pasta do servidor, vai vir em admin users. Esse aqui é o que dá os comandos para administrador, que é spawn e os outros. A gente vai editar ele aqui, ou se o seu não tiver editar, entrar com Notepad, você vai em abrir com e vai estar bloco de notas. Com isso ele vai abrir um bloco de notas vazio. Você vai colocar o seu ID e se você quiser ativar o GodMod, você vai colocar entre chaves GodMod desse jeito. E assim com os outros ADMs que você quiser colocar também. Vai dar um salvar, fecha aqui e está pronto. Aqui em Server Settings, como eu falei, é aquele menu dentro do menu do jogo, no qual você consegue colocar as pessoas para poder estar editando as configurações do seu servidor. Então vai editar e só cola o seu Steam ID. Toda vez que você precisar de colocar um novo ADM, você dá um Enter e cola novamente. Dá um Enter e cola novamente. A mesma coisa funciona com aquele outro arquivo. Então a gente salvou ele, né? Só fecha. Caso você não tenha deslogado do servidor ainda, basta relogar. Você vai sair aqui no menu e dar um continuar aqui. Você já volta com os seus comandos de administrador. Então vamos testar aqui. Então beleza, a gente voltou aqui e se a gente apertar S que a gente já vê aqui que tem configurações do servidor. Então a gente consegue mudar o nome, qualquer mensagem de boas-vindas, a mensagem do dia que aparece a X minutos. E aqui tem várias configurações. Do mundo, né? Questão de spawn de zumbi, de bunker, etc. E aqui também a gente consegue dar os comandos agora, por exemplo, set time, colocar de noite aqui, ó. Então posso colocar de dia também. Posso colocar para chover, que seria no caso chuva. Chuva de noite é muito tenebroso também. Para me tirar, basta dar um set water 0 de novo. Set time meio-dia. E o godmod também. Set godmod true. Então qualquer coisa que eu criar aqui agora, eu não preciso craftar as coisas tudo. Basta eu dar um F que ele já fica pronto. E aí uma outra coisa que eu queria falar com vocês é nessa configuração de servidor aqui que ele fala Max Players. O que vai definir o seu Max Players não vai ser aqui. Você pode até alterar aqui, mas sim lá naquela parte onde eu te mostrei que é o ponto bate, que seria aqui. Aqui ó, start.bat. Aqui ele vai que você tem que alterar. Você pode mudar aqui no jogo, mas não vai afetar em nada. Caso você não queira alterar as configurações daqui, por exemplo, eu vou colocar aqui teste vídeo aula. E aí uma coisa que vocês podem estar notando aqui é o seguinte, nas configurações, tem algumas configurações, por exemplo, nome de servidor e senha, ele não possui asterístico como esse Max Players. Esse asterístico significa que quando você aplica essa configuração, por exemplo, se eu mudar aqui, deixa eu ver outro aqui, ó, Ping Max, de 200 para 300 e eu aplicar ele, ele vai me dar um aviso que essa ação, essa configuração, ele só vai realmente ser alterado após eu resetar o servidor. E eu posso dar um OK. Então, aí é outra forma de você estar alterando as configurações do jogo
É pelos arquivos também. Os arquivos do jogo vai estar aqui em Scum Server, Scum Saved, Config, Windows Server, e ele vai estar aqui em Server Settings. Então vou editar ele aqui com Notepad. E ele vai abrir aqui para vocês aqui. Então aqui vocês podem ver que o nome já mudou, como eu mudei lá, lá dentro do jogo. Aqui eu posso colocar uma descrição do servidor. Servidor de teste, vídeo aula. Quantidade de players, se ele é PvE. Aqui a mensagem na qual você vai colocar a primeiro login que a pessoa faz, né? Aqui seria a mensagem que aparece de 10 em 10 minutos. Aqui você consegue colocar o tempo que ela aparece, né? Então aqui. E assim vai. E aí, só você salvar aqui também. E caso você não queira fazer por aqui, lá dentro do jogo tem mais detalhado. Então, feito isso aqui, salvou, você reinicia o servidor. Você tem duas opções de reiniciar o servidor. Você pode dar um comando aqui, reset server vai estar aqui, ó, tem que escrever ele todinho, vai dar um reset server. Ou você pode voltar aqui na aba do servidor e dar Ctrl C e esperar ele finalizar. Qualquer um dos dois vai funcionar. E aí eu tenho uma ressalva que eu acabei esquecendo de falar, que é o seguinte. Aqui aqui nesse arquivo aqui, scum server, a gente criou esse start.bat, a gente está iniciando ele. Caso você iniciar diretamente por aqui, ele não vai funcionar porque a porta ele precisa estar setada aqui, ó. Se você iniciar ele do jeito que está aqui, ele não vai considerar nem a porta, nem max players, nem log, nem nada. Ele só vai ficar executando lá no seu computador. Ele não vai abrir aquela tela lá que vocês viu também, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Essa tela aqui. Então ele só vai ficar executando aqui na área de trabalho ali, sem vocês ver realmente o que está acontecendo. E aí, por muitas das vezes, por não ter experiência com isso, você vai ficar abrindo um monte de servidor aqui e cada vez que você clica aqui para abrir, ele vai atribuindo a um processo aqui, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Vai estar aqui em com server. Então, vou até fazer o teste aqui para vocês verem. Olha lá, ele só vai duplicando. Ó. Abri, mas não aconteceu nada. Ó. Vou fechar esse aqui e vai desaparecer um lá. Só que continua um rodando. E vou abrir mais um. E eu acho que não está rodando. E abro mais um. E vou tentando abrir mais um. E só vai iniciando mais servidores aqui, entendeu? Então, além de comer memória, não vai funcionar. Então, eu vou estar excluindo ele aqui. Então, é importante vocês sempre iniciarem pelo ponto BAT aqui. Caso vocês queiram enviar para a área de trabalho, basta vir aqui e enviar para a área de trabalho. Ele vai criar um atalho. Então, beleza. Esse aqui, a gente basicamente fez tudo já. Mas para quem não quer fazer pela Steam CMD, a gente pode estar baixando ele diretamente pela Steam. Basta você vir aqui em gerenciador de downloads. Aliás, basta você vir em biblioteca e colocar aqui, ó. Nesse filtro aqui você coloca ferramentas. O seu vai estar desmarcado, vai estar só jogos e softwares. Você vai marcar ferramentas. E com isso você vai escrever aqui Scum. Então ele vai aparecer Scum Server. Então basta instalar ele. Você vai selecionar qual o disco que você quer instalar e basta clicar em instalar. Vou estar deixando instalando aqui para você estar vendo como funciona. Então, pessoal, depois que vocês baixou ele ali pela Steam,
ele vai ter os mesmos arquivos, só que aqui dentro da pasta da Steam. Então a gente vai estar vindo aqui em disco local C, onde que a Steam está instalado, né? Arquivos de programa x86, Steam, Steam Apps, Common, SCUM Server. É a mesma coisa, vai estar aqui os mesmos arquivos. Então o processo a partir daqui é exatamente o que a gente já tinha feito lá pelo Steam CMD. Então ele vai estar aqui SCUM, vai estar aqui binaries, Windows 64 e eu já coloquei aqui o start.bat. Então é a mesma coisinha. Vocês vai colocar as mesmas configurações, vai ter que abrir também as portas no Firewall e tudo mais. E aí, ok, tá com o servidor instalado e tudo mais, só que a porcaria da porta não quer abrir. Algumas provedoras, para abrir uma porta específica, eles solicitam que você contrate um IP fixo. Só que você não vai querer contratar um IP fixo. É caro e não vale a pena. Na minha região, por exemplo, está em torno de R$ 90 só para ter um IP fixo. Então a gente tem uma alternativa, que seria o famoso Hamacha ou Radmin, o qual vocês preferiam usar. No meu caso, eu vou estar usando o Radmin. Então, o que que vocês vai fazer? Basta você estar conectando aqui ao seu, ao seu Radmin, e aí que ele vai estar desse jeito aqui. Então, você vai criar uma rede no computador que está o servidor, tá bom? Então, você vai criar a rede aqui, SCUM Server Videoaula, vai colocar a senha e vai criar. Feito isso aqui, o que que você vai fazer? Você vai passar o nome da rede, né? O, no qual o computador que você vai jogar de fato, você vai instalar um Radmin também, e aí, em vez de vir em criar rede, você vai entrar rede. Você vai colocar o nome lá, SCUM Server Videoaula e a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai pegar o IP do Radmin que está o servidor. No meu caso aqui é a 26.55.189.185. E aí você vai abrir o SCUM. Então a gente abriu o SCUM aqui e a gente vai vir em multijogador. E aí a gente vai colar o IP aqui e aí a gente coloca a porta 7002. Isso para computadores que não estão na mesma casa que você. Computadores que estão em outra casa, que está em outro roteador, outra internet. E isso aqui você vai fazer para esses computadores. Então você vai pegar o seu IP do Radmin, vai colocar esse IP aqui no, na barra aqui do SCUM e a porta 7002, que foi a que a gente configurou lá. Se você configurou outra porta, você vai colocar a porta que você configurou. Então, vamos lá novamente. Caso você for jogar no mesmo computador que está o servidor, você vai utilizar o IP 127.0.0.1 e a porta 7002. A única coisa que é igual para todos é a porta 7002. Isso aqui é o IP do seu computador localmente. Caso você tenha dois computadores na sua casa, um vai rodar o SCUM e o outro vai rodar o servidor, aí você já tem que fazer diferente. No caso, você vai vir em CMD, vai dar um ipconfig e ele vai te mostrar aqui qual que é o seu IPv4, que é 192.168.1.13. Então, recapitulando, esse computador que eu estou mexendo aqui é o que está o servidor. E aí eu fui pro meu computador que eu tenho o jogo instalado, que ele deve estar no mesmo Wi-Fi ou na mesma rede cabeada do roteador que está esse computador que tem o servidor. Então, dito isso, você vai colocar lá 192.168.1.13. E esse aqui é para quando você tem um computador no mesmo roteador
que o seu computador que está o servidor. E para quem está pelo Radmin, você vai colocar esse IP aqui. Lembrando que o Radmin serve apenas para poucas pessoas, tá? Se você for realmente abrir um servidor para quem vai entrar 100, 128 players, como a gente tem em alguns servidores aqui, é necessário que você contrate realmente um IP fixo ou que você faça a liberação lá na sua operadora. Peça para eles fazer a liberação. Então, dito isso, a gente encerra aqui a nossa aula sobre como criar um servidor de Scum. Espero que tenham gostado. Caso tenham interesse em conhecer o meu servidor, é o Raycon City, como vocês podem estar vendo aqui. A gente está aqui com o servidor aqui. Então a gente pode estar, se vocês quiserem estar vendo aqui como funciona e tudo mais, as regras e etc. E quiser jogar aqui, sejam bem-vindos. Então, qualquer coisa, perguntem aí no chat, eu vou deixar todos os comandos, as descrições, os links aí na descrição aí. E sejam felizes e boa jogatina.